Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Os Três Corpos do Buda, do mestre Thich Nhat Hanh, extraído do livro A Essência dos Ensinamentos do Buda, onde o mestre Thich Nhat Hanh diz: o Sambhogakaya é o corpo de bem-aventurança, deleite, celebração, resultados ou recompensas. Como o Buda pratica com profundidade, ele experimenta paz ilimitada, alegria e felicidade. E o Sambhogakaya é o fruto dessa prática. Quando praticamos a atenção plena, nós também podemos colher desse fruto. Quando respiramos, contemplamos o céu azul, ou tomamos nosso chá com atenção plena, sentimos-nos felizes apenas por estarmos vivos. Este é o nosso corpo de deleite, o Sambhogakaya. Então, lembrando, pessoal, que os três corpos do Buda são o Dharmakaya, o corpo dos ensinamentos, o Sambhogakaya, que seria o corpo de deleite, e o Nirmanakaya, que corresponderia ao corpo físico do Buda. Nós já vimos aqui que esses três corpos correspondem, na doutrina espírita, ao espírito, perispírito e corpo físico, né? O Sambhogakaya seria o que corresponderia na doutrina espírita ao perispírito, o corpo espiritual. É por isso que o mestre Thich Nhat Hanh, ele diz aqui que ele é o corpo de bem-aventurança, deleite, celebração, resultados ou recompensas. Por quê? Porque a doutrina espírita nos diz que é no nosso perispírito que estão registradas todas as memórias de todas as nossas vivências, em todas as vidas que nós já vivemos aqui sobre o planeta, e até mesmo as nossas experiências no plano espiritual invisível, entre uma encarnação e outra. Então, esse corpo espiritual, esse perispírito, que na doutrina budista é chamado de Sambhogakaya, é justamente o repositório de todas as nossas experiências. Então, vejam, aqui quando ele diz que ele é um corpo de bem-aventurança, deleite e celebração, é por quê? Porque lá na frente ele diz que o Buda pratica em profundidade, e por isso experimenta paz ilimitada. Então, vejam, no nosso caso, que somos espíritos ainda não iluminados, o nosso perispírito, ele tem uma mistura de luz e sombra, porque nós temos muitos acertos no caminho evolutivo, mas também já cometemos muitos erros, né? Já praticamos maldades, então nós temos sombras também no nosso corpo perispiritual. Então esse corpo espiritual é onde nós colhemos os frutos das nossas ações. Mas como nós podemos, através da nossa prática, né, nos aperfeiçoarmos e nos purificarmos, né? Isso significa, então, que nós também podemos um dia, ao termos purificado por completo esse corpo espiritual, podemos um dia também gozar dessa bem-aventurança, desse deleite, né? Dessa celebração de que gozava o Buda e todos os seres iluminados, e que Jesus também, como ser iluminado, desfrutava, né? Tudo depende do nosso próprio trabalho de autoaperfeiçoamento, que foi, inclusive, o tema da nossa mensagem de hoje, né? No estudo da salvação. A salvação é justamente esse trabalho onde nós nos empenhamos em superar as nossas imperfeições para nos tornarmos seres livres, livres de perturbações, livres de aflições, livres de sofrimento. E vejam que o mestre Thich Nhat Hanh, ele nos dá uma dica muito interessante. Ele diz que nós já podemos, mesmo agora, como seres imperfeitos, desfrutar dessa bem-aventurança, desde que a gente pratique todas as nossas ações com atenção plena, né? O que é a atenção plena? A atenção plena é uma mente totalmente concentrada e atenta ao que está acontecendo aqui e agora. É uma mente que não fica remoendo o passado e não fica ansiosa em relação ao futuro. Ela vive o presente em toda a sua plenitude. Se nós conseguirmos manter essa atenção plena, nós também vamos participar desse deleite, né? Nós vamos ter essa sensação, né, de bem-aventurança, de uma felicidade que não vem de coisas externas, vem simplesmente desse estado interior, né, desse estado interior de repouso na presença do aqui e do agora. E o mestre Thich Nhat Hanh, ele segue o seu ensinamento nos dizendo: uma vez li uma história sobre um cristão cuja fé em Deus não era muito firme. Ele estava caçando nas florestas da África, quando se perdeu. Depois de algum tempo, ainda perdido, decidiu orar pedindo ajuda, mas como sua fé era fraca, rezou de uma forma também fraca. Ele rezou da seguinte forma: Deus,
se você existe, por favor, venha e me salve agora. Tão logo terminou de falar, um africano apareceu. O africano mostrou-lhe o caminho para a aldeia mais próxima e o homem se salvou. Mais tarde, ele escreveu em seu diário: eu chamei por Deus, mas só um negro apareceu. Na verdade, o homem que o salvara era Deus em pessoa, mas como ele era muito ignorante, não foi capaz de perceber isso. Podemos dizer que o homem que o salvara era o próprio Buda, e que Buda e Deus costumam aparecer das formas mais variadas. O Buda não está apenas nas nuvens do céu, ele também está em nossos corações e nos corações dos outros. Então, essa historinha ela é muito ilustrativa, pessoal, porque vejam, quando as pessoas oram, eles esperam que Deus apareça em pessoa para nós. Só que Deus está presente em tudo e em todos, né? Quando nós oramos, a ajuda divina ela aparece para nós através dos próprios elementos da natureza. Um ser humano, uma situação, qualquer coisa que acontece e cuja presença em nossa vida nos ajuda a sair de uma situação difícil. Foi o que aconteceu com esse cristão, né, cuja fé era fraca. Ele rezou, e vejam que ele rezou de uma maneira fraca, por quê? Porque ele falou assim: Deus, se você existe, quer dizer, ele estava colocando em dúvida. Uma fé forte não coloca dúvidas, né? Fé significa ausência de dúvida. Ou você acredita ou você não acredita. Então ele tinha uma fé fraca, mas mesmo assim apareceu um africano que resolveu o problema dele. Qual era o problema dele? Ele estava perdido no meio da floresta, não sabia para onde sair, não sabia como sair da situação. E aquele africano conhecia bem o território e o levou para um lugar seguro. E ele depois ainda escreveu no seu diário que ele chamou por Deus e só um negro apareceu. Ele não deveria dizer esse só. Isso também é pouca fé. Porque esse negro era tudo que ele precisava, porque era a pessoa que tirou ele da situação para a qual ele orou para sair, né? Ou seja, ele estava perdido e foi esse negro que orientou para que ele chegasse num local seguro. Então é isso que nós não devemos fazer, né? Nós devemos ter uma fé plena e, sobretudo, um espírito de constante gratidão, porque nós estamos sempre sendo assistidos, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não muitas vezes esquece de Deus, esquece da espiritualidade. Deus não se esquece de nós, a espiritualidade não se esquece de nós. Nós estamos sendo sempre ajudados e amparados. Só que quando a gente desenvolve um espírito de gratidão no nosso coração, a gente abre as portas da nossa mente para que a gente possa receber essa ajuda em maior abundância e com mais intensidade. Então, quando nós estivermos passando por uma situação difícil, nós deveríamos pensar assim: o que é que eu estou fazendo de errado para que as coisas não fluam naturalmente? Porque quando nós nos colocamos de maneira positiva perante a vida, as portas se abrem, né? Jesus fala: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Ou seja, a vida sempre responde aos nossos movimentos. Nós é que precisamos analisar se nós estamos fazendo os movimentos corretos, se nós estamos fazendo os movimentos em harmonia com as leis divinas e com as leis naturais, né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh, ele segue dizendo: cada vez que temos contato com uma coisa linda, harmoniosa e pacífica, estamos em contato com o Buda Sambhogakaya. Isto se chama autodeleite. Quando nos sentimos felizes e em paz, esta felicidade e esta paz se irradiam ao nosso redor, beneficiando os outros. Isso chama-se o gozo do nosso corpo de bem-aventurança pelas outras pessoas. Então vejam, pessoal, que quando nós cultivamos essa atenção plena, essa presença, esse repousar na presença, nós não ajudamos apenas a nós mesmos. Nós emanamos uma energia positiva que acaba contagiando também as outras pessoas. Era o que fazia Jesus, era o que fazia o Buda. Eles irradiavam uma energia luminosa poderosa, né, que acabava auxiliando os seres, às vezes, de maneira até automática. No Evangelho existe aquele caso de Jesus, onde uma moça doente simplesmente toca a sua túnica e se cura, só pelo fato de tocar as vestes de Jesus. Olha que energia poderosa que emanava desse ser iluminado, né? Bastava a pessoa tocá-lo, tocar as suas roupas e se curava de uma doença grave, de uma doença incurável, né? E nós também temos esse potencial. Nós também, na medida em que nos estabilizamos,
né, na medida em que ficamos em paz, nós também emanamos uma energia positiva para todos aqueles que nos cercam. E acabamos não só beneficiando a nós mesmos, mas também aqueles outros que conosco convivem, né? E aí o mestre Thich Nhat Hanh segue dizendo, quando fazemos isso, ou seja, né, quando ficamos presentes, né, quando desenvolvemos a atenção plena, nascem muitos sambhogakayas neste mundo. O que quer dizer isso? Nascem muitos corpos espirituais purificados, ou seja, quando nós emanamos energia positiva, nós ajudamos a purificar não só o nosso corpo espiritual, mas também o corpo espiritual de vários seres que estão ali bebendo na fonte daquela energia que nós estamos emanando. E aí o mestre Thich Nhat Hanh diz, se soubermos como cultivar as sementes de liberação que trazemos dentro de nós, seremos todos veículos de alegria para os outros, aliviando o seu sofrimento. Assim como o corpo dos ensinamentos, o corpo espiritual do Buda também está ao nosso alcance, se soubermos como entrar em contato com ele. Ou seja, não é só o Buda, não é só Jesus que possuem, né, essa possibilidade de ter um corpo de deleite pleno, né, de felicidade absoluta. Nós temos isso também em nós, só que em nós isso está em potencial, né? Em nós isso está esperando pelo nosso próprio trabalho de autoaperfeiçoamento. Então, é a nossa dedicação à prática espiritual, é a nossa dedicação a percorrer o caminho espiritual que vai cada vez mais nos aproximar desse estado de pureza que, ao final do caminho, nos levará a um estado de paz imperturbável e de felicidade pura e genuína.